Bom dia, comunidade! 10h00. Hoje receberemos a convidada Luísa Neves Xavier. Vamos nos falando enquanto Luísa entra. Bom dia, bom dia. Falaremos sobre arte, arte no cotidiano. Para poucos ou para todos? Luísa trabalha com arte, é professora de arte, é publicitária. Ela vai se apresentar. Vamos dando um oi pro pessoal aqui que tá chegando. Vamos para mais uma live. Ei, José Roberto. Ei, Mari Salgado. Saudade das pessoas. Vamos esperando Luísa entrar, que a conversa hoje vai ser maravilhosa. Vocês sabiam que a terapia ocupacional tem uma interseção muito grande, muito estreita com a arte? Mas isso também muitas vezes se mistura e as pessoas fazem uma confusão danada, porque a terapia ocupacional, gente, não é apenas fazer uma atividade manual. Eu escuto isso sempre, é muito engraçado. Eu que sou terapeuta ocupacional, né? Ficar escutando isso. As pessoas falam assim: ah, o que você faz? Eu falo, sou terapeuta ocupacional. Ah, menina, ontem mesmo eu tava fazendo uma terapia ocupacional lá em casa. Eu fiz uma mandala com os materiais que estavam lá em casa e tal. Ficou maravilhoso. Aquilo me deu uma paz. Eu tenho certeza que quando a pessoa fala assim, ela realmente colheu os frutos de uma atividade saudável, feita num ritmo, né, conectado com ela mesma, e que aquilo gera saúde, sem discussão. Mas aquela atividade não é terapia ocupacional, porque não tem um terapeuta ocupacional envolvido, certo? Você só vai fazer terapia ocupacional quando você contratar um terapeuta ocupacional. Porque a partir do momento que existe um profissional nessa relação entre você e a atividade que você está fazendo, existem as intervenções de um terapeuta ocupacional. É igual você fazer o projeto da sua própria casa. Você é arquiteto porque você está criando o seu projeto? Não. Né? A gente só pode falar que a gente fez um projeto arquitetônico lá quando tem um arquiteto trabalhando naquilo. Certo? Bom dia, Beth Neves, nossa querida mamãe. Bom dia, André Avelar. Ei, Jussara, sempre presente. Bom dia, Márcia, Poli, Marília. Eita fé. Somos a Malu Gontijo, Rede Globo, plim, plim. Isabel. Agora eu tô aqui esperando Luísa pra gente começar a nossa conversa sobre arte. Marcelo Xavier, nosso mestre da arte, está aqui presente. Inclusive teremos uma live com ele, meu querido papai, na quinta-feira, depois de amanhã, falando sobre leitura. A presença da leitura como preservação da vida com qualidade. E hoje, para quem chegou depois, nos primeiros minutinhos, vamos falar sobre arte no cotidiano. Para poucos ou para todos? Não é isso? Ei, Zabi, tudo bem? Estou esperando Luísa. Luísa deve estar com alguma questão com a internet. Mas a gente segue conversando. Otávio. Vocês têm alguma pergunta sobre arte? Fiquem pensando nisso aí para que vocês nos enviem alguma pergunta nessa manhã do dia 21 de abril. Eu tenho que olhar, porque eu vou te falar, é feriado, para mim dá no mesmo. Segunda, sexta, feriado, sábado e domingo, os marcadores que diferenciam os dias estão muito diluídos. Não é verdade? Então a gente tem que olhar o calendário. E quando possível também fazer algumas atividades que diferenciam os dias, porque isso ajuda, né? Facilita bastante. Onde está a Luísa? Luísa, Luísa. Mariana pediu um acesso aqui. Deve ter sido sem querer, né, Mari? É isso aí. Ei, Rubinha. Bom, eu acho que Luísa terá que entrar pelo celular de Marcelo Xavier. Gente, vocês sabiam que a Luísa é minha irmã? Vocês acham que a gente é parecida naquela foto da divulgação? Teve gente que falou assim, que é isso? Duas Cecílias. Então, Luísa pode entrar
pelo Instagram de Marcelo Xavier. É só pedir o acesso, porque eles estão na mesma casa. Como o Marcelo Xavier entrou aqui, que eu estou ouvindo, a gente pode. A Luísa pode entrar usando o acesso do Marcelo, pela conta do Marcelo. Tem que me pedir. Ah lá. Tem que apertar algum botãozinho. Como eu tô chamando a live, alguém aqui sabe me falar como é que a pessoa compartilha? Clica nesses três pontinhos. Ou aonde tem uma exclamação. Uma exclamação aí embaixo na tela. Aí vai aparecer pedir. Ei, Cláudio! Pedir para entrar na live, pedir para compartilhar. Marília, estou aproveitando para mudar a casa, pintando as portas, fazendo uns desenhos. Ó, é isso aí, tá ativa e tá pegando em materiais muito interessantes, né, Marília? Ela tem que pedir, tem que clicar. Fala aí, Mari, fala o poema. Mariana vai começar com o poema da Zélia Duncan, Vida em Branco, sobre vida e arte. Nossa Senhora, essa Zélia Duncan tem falado coisas maravilhosas sobre arte, é impressionante. Os vídeos que eu vi dela, sensacionais, simplesmente, né? Uhum. Tum, 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 tum. Peraí. Ô, gente, eu vou ter que dar um suporte técnico, tá? Pera só um minutinho. Aí, vamos. Aí. Pronto, assistência técnica prestada. Vamos tentar começar. Vamos ver se a internet da Luísa vai ser forte o suficiente. Aê! Ah, Cacilda, oh meu Deus, pronto. Ô, gente, Bom desculpa, é dia, porque é a minha primeira Luísa! vez. É a minha primeira vez. A primeira vez a gente nunca esquece. Muita gente está desenvolvendo Oi, suas Rúbia! habilidades tecnológicas neste momento da quarentena. É Hoje, maravilhoso, gente. que luta é essa? Puxa vida, mas é uma luta que hei de vencer. Com o suporte da Cecília, né, que já está nesse universo há muito mais tempo que eu, hei de vencer. Luísa, aproveitando o tempo, porque ele urge, e para Ele entregar hoje. para as pessoas que pararam o dia delas para ouvir a gente, muito obrigada a cada pessoa que está aqui Obrigada. hoje, Obrigada, né? pessoal. Ouvindo sobre um assunto tão importante que é a arte no cotidiano, para poucos ou para todos. Luísa, se apresenta para a gente? Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Luísa. Eu sou professora de artes na Escola Brincar. Dentro da Brincar, a gente tem um projeto que chama Espaço Liberdade, que atende jovens, né, jovens e adultos com necessidades especiais. É, e é isso, a gente faz esse trabalho de arte com eles. Também sou formada em comunicação social. Morei uma década em Diamantina, voltei para BH há um ano e meio. Lá eu trabalhei muito com arte também. Fundei, junto com a Ana Ribeiro e outras duas sócias, a Escola Querubim, que é uma escola baseada na pedagogia Waldorf, que tem como suporte a arte o tempo inteiro, né? E minha vida sempre foi rodeada e preenchida pela arte mesmo, por conta do meu pai, que é o Marcelo Xavier, a Cília já falou sobre ele. Minha mãe também é uma escritora fantástica, que trabalha com música, Isabela, a nossa avó, né, que era a Irene, que era uma poetisa genial. Então a arte Erondina, sempre me também nutriu. trabalhava com música. Erondina, e aí É vai. arte por A árvore todos os lados. genealógica, É. não, a raiz da árvore genealógica tá presa ali num lago de sensibilidade. Então é isso, assim, mesmo não tendo a formação inicial em arte, eu sempre busquei esse conhecimento, sempre, além de buscar, sempre tive isso naturalmente na minha vida.
E você fez E é publicidade isso. na PUC, né? Especialização, É, não foi eu isso? sou formada em comunicação social pela PUC. A comunicação também é, tem muito a ver com a arte, né? Lá a gente trabalha muito com fotografia, com criatividade, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho hoje rapidamente, porque o tempo é curto, e esse tema da Aham. arte é um universo assim infinito, né? Uhum, isso aí. Agora tá rolando a especialização na Integrarte, né? Só para fechar a questão da sua Agora apresentação. eu tô começando assim, além das aulas desse contato com os meninos do Espaço Liberdade, eu também Uhum, estou começando agora no comecinho dessa formação em arte terapia. Eu sou formada, eu tenho especialização em análise bioenergética. Pouca gente conhece a análise bioenergética. Depois, quem tiver interesse pode pesquisar na internet, eu posso indicar algum livro. A análise bioenergética é esse trabalho de psicoterapia corporal com base na psicanálise. Ela foi criada pelo uhum, Alexander Lowen, que é um cara que morou lá em Nova York, viveu até, sei lá, mais de 90 anos. uhum. Então essa especialização me dá um suporte também legal para trabalhar com arte, principalmente com os especiais, que é com quem eu tenho contato sempre. Eu tenho contato com eles na escola, tenho contato com a minha filha, que tem necessidade especial, inclusive estuda no espaço, Taizinha. contato com meu pai. E nesse contato fica Isso. muito claro como que o corpo. A Thaís. Beijo, Thaís! E aí, ela está assistindo a gente, ali na sala. E nesse contato com os especiais, fica muito claro a importância do corpo, né? A importância do Uhum, trabalho com o corpo. O trabalho da arte, levando em consideração o corpo, ele fica muito completo, né? A gente faz esse link o tempo inteiro. Eu faço esse link sempre nas aulas. Eu faço esse link sempre que eu posso com a Thaís aqui em casa. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, eu estou conseguindo dar uma atenção diferente para ela e aplicar coisas que eu não conseguia fazer na correria, sabe? No uhum. cotidiano, assim, Legal. E normal. deixa eu te perguntar, o que que é a arte para você? E será que as pessoas que estão nos ouvindo têm uma definição de arte ou conseguem expressar alguma definição de arte? É uma coisa Pois complexa, é, né? está lançado o desafio. O que é arte? Pensem aí, vocês, pessoal que está chegando, pessoal que já está aí, quem quiser vai mandando para a gente as respostas, mas vamos parar assim, 5 segundos, é muito pouco dessa, para pensar o que é arte. Claro que esse tempo não foi nem isso aqui do que a gente precisa para entender essa pergunta, que na verdade talvez nunca tenha uma resposta, né? O que a Exato. gente pode fazer O que a gente pode fazer é tentar refletir sobre. Tem muitas coisas nos campos do conhecimento que não têm uma resposta fechada. Na verdade, esse é um medo da humanidade, né? A gente está o tempo inteiro a conhecer. Quanto mais a gente conhece um campo de conhecimento, mais ele se abre para novas perguntas e para novos espaços desconhecidos. E a arte é um campo de uma área de conhecimento super, super, super vasta. Mais uma razão para que a gente sempre se pergunte o que é arte, a importância dela na nossa vida, onde ela está, quais são os espaços, os territórios que ela ocupa, né? Muita gente, quando fala de arte, pode achar que a arte é a obra de arte, né? Que a arte é o Leonardo da Uhum. Vinci, é o Monet, é o Picasso, é o Van Gogh, os artistas mais conhecidos, os artistas renomados, né? Os artistas que foram consagrados pela crítica. Eu dei exemplo de artistas de fora, mas só para exemplificar isso, assim, a maioria das pessoas acha que a arte é isso, é uma obra de arte que está bem protegida, né, nesse espaço delimitado que é o museu, que é um centro cultural, por exemplo.
né? A gente, Uhum. como sociedade, a gente foi delimitando muito esses territórios da arte, né? Como se ali tudo pudesse acontecer. A E gente só abre essa ali, né? portinha e só ali. A gente abre essa portinha ali, né, no meio dessa dinâmica, dessa engrenagem social, dizendo, ó, aqui você pode, né? E quem é o eleito, né, o agraciado pela crítica, pode entrar, pode deixar a obra dele ali. E isso faz Pode o desfrutar. E quem não status é, não dele, pode, né? isso faz o status dele subir como artista. Então, não é à toa, é completamente natural que as pessoas associem ao conceito. Lá atrás, lá perto do século XIV, os ateliês de ofício, eles tinham os mestres e tinham os aprendizes, os mestres e os aprendizes. Os aprendizes tinham que dominar completamente o ofício para serem considerados mestres. E a coisa era muito, muito, muito rígida, era técnica em cima da técnica, né? Então, quando eles conseguiam Uhum. alcançar essa essa habilidade fantástica, super desenvolvida e esse domínio da técnica, eles eram chamados de mestre. E essa obra final que eles apresentavam para essa avaliação, entre aspas, era chamada obra-prima. Então a coisa vem lá de trás. Uhum. Essa ideia de obra-prima começa aí. Então a gente associa obra-prima à técnica. A gente associa arte, criatividade, beleza, ao domínio da técnica, né? Não que a técnica não seja muito importante, é super importante. E uma coisa interessante da arte é isso. Uma das características fantásticas da arte é que ela reúne esses dois hemisférios mesmo, não só hemisférios cerebrais, como essas duas formas de Facetas. se manifestar, essas facetas, essas habilidades. A arte, ao mesmo tempo que ela trabalha com o intuitivo, com as habilidades primárias, com o fazer sem uma orientação Livre. tão racional, com tanta técnica, isso. Ao mesmo tempo, ela tem esse lado pelo qual você tem que passar, você tem que mergulhar nisso, que é a parte da razão, do estudo, da técnica, da transpiração mesmo. Depois a gente vai falar sobre isso, se der tempo, quando a gente for falar um pouquinho mais sobre criatividade, né? A gente tem a tendência a idealizar muito a arte, né? A gente Então você acha que está a arte é um. dizendo. Pode falar. Então você está dizendo que a arte tem essa tradição histórica de ser privilégio de uma elite, ou que ela vem de uma técnica que fecha ela num determinado padrão, e que, na verdade, a gente precisa ultrapassar isso para que todos tenham acesso à arte e possam desfrutá-la? Exatamente. A gente foi treinado, como a gente é treinado em várias coisas culturalmente, a gente foi treinado a acreditar que a arte é para poucos, né? Historicamente, isso é muito bem explicado. Meu gato acabou de derrubar uma estátua aqui. Historicamente, isso é muito bem explicado. Isso é ao vivo, né? Quem É muito sabe bem faz ao vivo. explicado. Os gatos também criam. Os gatos também criam. Vamos fazer desse momento uma experiência artística. O gato saltando em câmera lenta e cataplum, derruba a estátua. A obra de arte de Marcelo Xavier rola Não, pela mesa. o mais interessante é que ele entrou aqui sem eu perceber, tá? Eu acabei de descobrir que ele está aqui. E ele estava andando em volta de uns objetos aqui do meu pai e derrubou exatamente uma obra, uma escultura que é completamente linda, mas que é clássica, né? Ela tem a estética bem clássica. Ela não está no modernismo. E ele foi, plá, derrubou a obra. Deixou sua marca no mundo, gato. Deixou só a marca no mundo. Então, Então é voltando. isso. Então, voltando, historicamente, a gente tem. Eu só
dei essa pincelada rapidinha com essa informação sobre a história dos aprendizes e dos mestres, porque os estudiosos sobre esse tema do que é arte, o que é considerado arte de valor, o que é belo, o que não é belo, eles falam eles analisam muito esse começo, assim, eles tentam entender de onde veio essa coisa de mitificar a arte, de associar a arte só à técnica e que poucas pessoas têm acesso a essa técnica, né? Por que Uhum. a arte está num lugar onde eu não posso chegar? Por que a arte é uma coisa tão inacessível, né? A arte não é inacessível. A gente aprendeu isso e a gente precisa desaprender. Não é fácil. A gente precisa desaprender milhões de coisas. A Cília outro dia estava dizendo sobre, no grupo dela de Revolução da Aposentadoria, a gente estava conversando sobre o desaprender o machismo, por exemplo. Né? A gente que tem Uhum. muita consciência da importância dessa transformação, da força que refletir sobre isso tem, a gente tem ainda coisas aqui que são inconscientes, que a gente não imagina que É. tem, porque a gente E aprendeu a, direitinho, por séculos e é, séculos, e com a arte é a mesma coisa, isso. Olha o que que a né? Isabel falou, a definição dela. A arte para ela é a expressão da alma. Ai, que Olha fofo. ele aqui, Danadinho. E a Marília falou: arte é o sentimento que vem na hora e você consegue expressar, né? A arte exatamente, Azabi falou: arte é dentre mil coisas, campo lúdico de transformação. Muito legal, Zabi. Campo lúdico de exato. transformação. Deixa eu ver se mais alguém deu a definição. Não. Bom dia para quem chegou agora. A Zabi falou: é estrutural, né? O Tatai, também conhecido como Marcelo Xavier, que a gente chama de Tatai com T de Nosso pai, terra, ele fala que a arte ultrapassa a obra de arte. A arte vai além da obra de exatamente, arte. Que, na verdade, a gente tem que buscar um sentimento artístico. Por isso, ele diz que a arte está em todas as partes, em tudo. Contanto que você saiba absorvê-la, percebê-la, desfrutá-la, usufruí-la. E isso passa por uma exatamente. palavrinha mágica que se chama educação, que é um pouquinho do que a gente está tentando fazer aqui agora nesse momento. Se você aprender a desfrutar dessa atmosfera artística que está em tudo, acabou, pode ter pandemia pro resto da vida que você vai ficar legal, vai ficar joinha. Né A não, Ana Luísa? May, exatamente. A Ana May, ela é uma arte educadora e uma defensora da importância da arte em todas as esferas. Ela, inclusive, tem uma filha cadeirante, que é cadeirante há muito tempo por conta de um AVC. A filha dela também trabalha com arte, é arte terapeuta. Uhum, E uhum, a Ana May fala muito isso. Ela fala sobre a arte como base estruturadora de tudo. Né? Ela fala, uhum. inclusive, parece que ela foi uma coisa até meio profética. Eu estava lendo ela outro dia, agora ela falou Bonito. assim: quem é contaminado, ela usou até essa palavra, que tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Ela fala: quem é contaminado pela arte nunca vai se sentir sozinho em nenhum lugar do mundo. Ela É o diz vírus da exatamente essas arte. Lembra palavras. dessa obra? Tem até Oi? a obra do Tatai que chama o vírus da arte. O vírus da arte, né? O A gente vírus da precisa criar a arte. pandemia do vírus da arte. O Cláudio está aqui falando. Exato. Cláudio é pai de uma pianista chamada Jo Boixá. Cláudio Boixá está aqui falando. É a manifestação do espírito, né? Que quebra Exato. essa lógica da produtividade, da aceleração, da grana, capitalismo selvagem. A arte vem apaziguar isso tudo, vem nos conectar, né? E nos elevar para uma outra atmosfera. Exatamente. Quando meu pai fala sobre a arte, além, né, muito além do objeto de arte, ele está falando disso mesmo, da arte como experiência, né? A experiência é essa conversa entre o mundo e eu, né? Tem um Uhum. cara que chama John Dewey. John Dewey. Ele tem um livro fantástico. No final eu vou indicar alguns livros, mas já citando esse livro, o livro se chama Arte como Experiência. O livro é uma investigação sobre a arte como experiência, quebrando todos esses paradigmas de que a arte é a obra de arte.
A arte é o que está no museu. Que para eu conseguir entender de arte, eu tenho que ir lá para a Europa até, né? Que eu preciso conhecer os artistas europeus, eu tenho que estar no Louvre, eu tenho que. Claro que isso é fantástico, isso acrescenta. Viajar abre mil universos, mil Canais. horizontes, isso alimenta o seu repertório. Mas o que eu quero dizer é que se você viajar na sua rua, na sua casa, se você olhar para uma janela, você vai conseguir nutrir o seu espírito com toda a arte, com toda a sensibilidade, com todos os estímulos visuais, estéticos que você precisa. Você só tem que se dar essa oportunidade, parar de achar que isso não é para você, porque isso é para todo mundo, Exatamente. isso é inerente à É, existência é, humana. isso aí faz parte da Nas condição humana, né? cavernas, exato, nas cavernas, os babudões lá, né, eles já tinham esse impulso criativo dentro deles. Eles têm alguns estudos dizem, isso é claro que não tem uma comprovação, mas alguns estudos dizem sobre essas primeiras manifestações artísticas da espécie humana e Uhum, falam que ela começou com um movimento corporal, sabe? Porque esse movimento corporal no início ele tinha a ver com essas habilidades primárias. As habilidades primárias elas são motivadas intrinsecamente, elas têm motivação intrínseca. Você não precisa de aprender isso, pegar isso de algum lugar assim onde existe uma organização de informação para ser passado para você. Você não precisa dominar a técnica, ela está em você. Então, em algum uhum. lugar dentro da gente, esse impulso criativo, impulso artístico já existe praticamente desde que o mundo é mundo. Então, quando o ser humano começa a movimentar o corpo, sabe, provavelmente em cima de ouvindo algum movimento, algum som da natureza, né? Um barulho do passarinho, um barulho do vento, e de repente começando a bater alguma coisa, uma madeira, uma pedra em algum lugar, né? Porque, na verdade, o que ele tinha, o maior contato dele eram com os elementos da natureza, único, eram com os elementos da Uhum. natureza. E aí, quando o ser humano começa a utilizar essas habilidades dele cognitivas, que são diferentes do desenvolvimento Para biológico, né? criar. A gente tem Uhum. a gente tem o desenvolvimento biológico e tem o desenvolvimento cognitivo, cultural, que é o que faz a cultura surgir. Então, quando ele começa a pegar o que ele tem disponível, transformar o meio que ele vive para expressar de uma outra maneira, com mais aprimoramento, esse impulso artístico, aí a coisa vai caminhando. Né? Aí a coisa vai, Uhum. o ser humano tem esse intuitivo e ele tem essa coisa de descobrir, De de ir além. refletir, Uhum. desvendar, de ir além. É exatamente, é isso que move a roda. Né? A gente só está aqui hoje com as tecnologias e com tudo que o ser humano descobriu e ainda descobre por conta desse desenvolvimento cognitivo com essa motivação que vem de outro lugar, que não é intuitivo, mas E que a é fundamental. simbolização, E né, a, que tem a ver com isso que você está falando. Capacidade exato, e a simbólica arte de faz criar que essas é só o duas ser coisas. humano Exato. tem, não, os bichos não têm. Isso chama cultura. A cultura é Uhum. isso. A cultura só existe por conta desse movimento de descobrir. E a arte é isso. A arte é uma das experiências mais poderosas. Falando da arte como experiência, ela é essa experiência. Eu acho que não existe uma experiência mais intensa do que a arte. A arte é Uhum. ela não é nossa comunicação, esse nosso acordo entre eu e o mundo. Isso é experiência. Né? A Uhum. experiência é esse caldo. Esse caldo, Sim. a experiência é o que faz a diversidade, a experiência é o que nos alimenta e Constrói a a gente nossa é história, alimentado, né? leva isso para o mundo. Exato. E a Uhum. cultura é isso, esse conjunto de práticas, de valores, de símbolos, de fatos, Aham. e, né? Isso é a cultura. Tradições. Uhum. Imagina que Olha, essa diversidade, como que a gente não vai pensar na diversidade? A diversidade é esse caldo onde a cultura está. uhum, muito legal.
Beth Neves, mamãe, tá falando. Existe o trabalho Oi, considerado mãe. como arte sem sentido e sem significância artística? Posso falar? Eu acredito que sim. Como terapeuta ocupacional, a gente sabe que qualquer atividade pode gerar saúde, pode ser uma experiência artística ou pode adoecer. Não é porque você está fazendo algo que aquilo está te gerando sentido, significado e que aquilo é uma experiência artística. O potencial existe ali, mas a maneira como você acessa varia completamente, né? Não é tudo que você faz que é arte, mas tudo que você faz pode se tornar uma experiência artística, mas não é a priori. Concorda, Luísa? Concordo. A gente tem essa fonte, né, de percepção artística, esse potencial de sensibilidade artística dentro da gente, mas algumas atividades podem sufocar, né? Podem sufocar isso e outras vão estimular. Mas isso está na gente, está em todo mundo. Lá né, na comunidade, lá no morro, no aglomerado da Serra, se você for pensar inicialmente, você vai achar que existe ali uma exclusão cultural. Existem vários tipos de exclusão, né? A exclusão cultural é uma coisa real, assim, realmente as pessoas não têm acesso a todos os estímulos e todo o conhecimento e informação que poucos do outro lado da moeda têm. Mas, ao mesmo tempo, se você investigar e olhar com um pouquinho mais de cuidado, você vai perceber que em qualquer lugar, em qualquer classe social, em qualquer contexto, porque a cultura é cheia de culturas dentro de uma cultura, só em qualquer universo dentro da cultura, você tem a arte, você tem os estímulos visuais, você tem a possibilidade, Você tem a né, possibilidade ali da arte. Uhum. para que a pessoa desfrute desse banquete que é a arte. Né? A Uhum. questão toda é que ela não foi como né, por conta da desigualdade, por conta de tudo que, inclusive, está super exaltado e destacado no momento que a gente está vivendo, né? As desigualdades, a exclusão, o desequilíbrio social. Por conta disso, às vezes ela não consegue acessar aquelas oportunidades para desenvolver a sensibilidade artística dela, né? A Até percepção porque ninguém artística. nunca apresentou isso para ela, né? Talvez. Exatamente. Por falta de milhões de oportunidades que a gente tem e outras pessoas não, mas aquilo está ali. A Uhum. estética está ali, a música, o movimento corporal, as experiências, a possibilidade de viver experiências, só que elas acontecem num formato diferente. Só que elas são tão ricas quanto uma estética de morro, uma estética de favela, ela é tão rica quanto, e ela nutre tanto quanto uma estética do Louvre, da Uhum, Europa, sim, ela pode nutrir né? tanto quanto ou Ela até mais, está com dependendo, né, toda a do força. contexto de vida da pessoa. Ela pode se conectar mais com as próprias possibilidades do contexto dela do que se você pegar ela hoje e colocar no museu sem dar nenhuma referência, ela não vai conseguir acessar esse sentimento artístico que a gente está falando, né? Exatamente. É mais possível para ela ter a sensibilidade dela desenvolvida e ser nutrida nesse sentido, com os códigos, com os instrumentos que fazem parte né, do Uhum, universo dela, que são mais reconhecíveis, do que jogar ela num ambiente que para ela é um outro planeta. exatamente. E como que você acha que as pessoas, como é que você orienta hoje nesse contexto formas da gente desenvolver a nossa percepção artística para aumentar, para nutrir essa fonte que existe em cada um de nós, essa possibilidade de experiência artística? Como é que a gente pode intensificar ou amadurecer essa habilidade que mora em cada um nesse momento, estando dentro de casa? A gente pode, primeira coisa, é sair da zona de conforto, né? É muito mais, entre aspas, confortável e seguro. Espera aí que deu o áudio, ficou. Não, tá Você está legal. me ouvindo normalmente? Pô, normal. É porque aqui está dando um ecozinho. Daqui a pouco passa, é um delayzinho que dá. É, isso. Então, é muito mais seguro e confortável, entre aspas, para a pessoa se manter onde ela está.
né? Uhum. Ah, você já falou muito sobre isso e eu concordo completamente. A gente precisa ser vulnerável, se colocar em posição de vulnerabilidade, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto, quer seja na prática, quer seja nos nossos valores, na nossa percepção de mundo, nas nossas relações. Se a gente sai da nossa zona de conforto e coloca o nariz para fora para conhecer algo novo, a gente já ganhou, né? E com a arte é a mesma coisa. A gente precisa desconstruir um pouco essa nossa relação com a arte e desconstruir a nossa avaliação do que é arte e do que vale a pena, o que vale a pena se investir. O meu tempo, a minha energia, né? O meu tempo, a Tá, minha mas energia, a gente está tentando aí fazer equilibrar, né, ocupacionalmente a nossa rotina, e tentando incluir coisas básicas, né, como você diz, o trabalho, as atividades de vida cotidiana, a educação, a leitura, o lazer, o sono, cuidar da saúde, mas a arte precisa ocupar um espaço nisso aí. Na verdade, ela se encaixa em várias dessas atividades, né? A arte ela é pode muito estar em todas, né? Ela pode estar em em todas, mas que todas. exercício. Por exemplo, eu vou Ela não pode desligar estar aqui em... hoje e eu quero ter uma experiência artística. Eu posso pegar umas revistas velhas que eu tenho aqui e fazer uma colagem numa caixinha de madeira que eu tenho? Posso fazer isso? Exatamente. A gente precisa dar esse valor para o tempo da arte no nosso cotidiano, não só agora, mas o resto da vida. Eu preciso dar uma É, chance quando para a a gente arte, né? E abrir um se espaço. dá uma chance e parar de achar que criatividade não é para você. A criatividade, então, primeira coisa, você precisa sair da sua zona de conforto. Todo mundo tem a capacidade, falar assim, ah, não, eu não sei inovar, eu não sei criar, eu não sei desenhar. A criatividade, ela se manifesta, por exemplo, na cozinha, que é uma atividade que a Cília estava comentando outro dia, que é super interessante, né, Cília? É super rica. A criatividade se manifesta numa conversa, numa reavaliação de um relacionamento, nos seus objetos de casa. Quando você começa a observar com mais atenção o mundo ao seu redor, incluindo você mesmo, incluindo o outro, você já está trabalhando a sua percepção artística. Então, uma coisa que você pode trabalhar aí na sua casa é isso. Começa a observar o mundo ao seu redor, de uma outra maneira. Então, por Tem uma exemplo, atividade. hoje, só para dar um exemplo aqui, me fala o que você acha. Hoje eu vou fazer o almoço aqui, eu vou arrumar a salada, ok? Ao invés de organizar a salada do mesmo jeito como eu sempre fiz, eu vou fazer uma criação com a salada. A cenoura, eu vou criar uma obra de arte com a disposição da salada. A maneira de cortar a cenoura vai ser diferente, a maneira de organizar, de arranjar as cores da cenoura com a beterraba, com alface, com pepino. Eu vou criar um desenho, eu vou desenhar com os ingredientes da minha salada hoje, por exemplo. Certo? Ótimo. Isso é um exemplo fantástico. É como você vai aplicar a criatividade no seu cotidiano. E só lembrando uma coisa muito importante: a arte é muito mais o processo do que o produto final. Né? A arte é a experiência, a arte é o processo. Não fica preocupado, não importa como você vai aplicar, vai trabalhar essa criatividade sua, essa sua sensibilidade artística, não fica preocupado tanto com o produto final. Isso não é tanto o que importa. A experiência está no processo. Então, quanto mais livre, liberto de entraves, de amarras ou de preconceitos sobre o que é arte e como deve ficar o produto final você tiver, mais você vai se deixar envolver por essa experiência artística e mais você vai desenvolver a sua sensibilidade. Eu fiz uma atividade com os meninos que tem a ver com essa observação lá do Espaço Liberdade, que tem a ver com essa observação do entorno e tem a ver com a autoimagem. Né? A gente está nesse momento do encontro, às vezes forçado, né? O encontro que estava, às vezes, adiado há muito tempo, que é o encontro com a gente. Né? Agora não tem mais jeito, esse encontro é inevitável. Então, esse exercício da gente se observar e se olhar está meio que aí na nossa frente, sem que a gente tenha muito até controle sobre isso, sem que a gente tenha tanta escolha.
Então, esse exercício de autoimagem, ele é legal por causa disso. Ele vai direcionar esse momento de olhar para si. Então, bom, é simples. Primeiro você vai observar em volta, como eu já disse, né? Você vai observar os objetos em torno de você. Por que que você colocou aquela mesa ali? Por que que você colocou aquela flor? A cor das coisas, a textura das coisas, a forma das coisas, né? O meu pai fala muito isso. Ele fala que tudo em torno é preenchido de cor. Se você observar bem, você vai ver que em volta de você é tudo cor. O vazio é cor. É como se fossem vários espaços com forma e preenchimento de cor. Mas isso é uma questão de você separar um tempo para concentrar nisso e desenvolver no olhar. Então, depois disso, você vai pegar um espelho, vai colocar na sua frente e vai olhar para você de uma forma que você ainda não tem olhado. Você vai olhar os seus traços, sabe? A sua cor, a textura, o seu formato de queixo. Você pode olhar lá para dentro e aí, com certeza, naturalmente, reflexões vão surgindo e você vai enxergando coisas novas. E depois disso, você vai pegar um papel, um lápis, uma canetinha Bic, um pincel, aí o que você tiver e quiser, e vai fazer o seu autorretrato. E aí você vai pintar o seu autorretrato. E aí uma coisa legal é que se você se sentir confortável, não muito, tá? Porque a gente não se sente tão Uhum. confortável no começo. Você compartilhe isso, nem que você mande para sua irmã, para uma amiga, não precisa abrir para todo mundo. Mas esse compartilhar, ele trabalha, é um exercício de várias coisas importantes. É essa coisa de desapegar-se do resultado final, é essa coisa da vulnerabilidade, de se expor, de compartilhar, porque a arte é essa comunicação entre o mundo de fora e o mundo de dentro. Então, é importante também você compartilhar isso. Pegar isso que saiu do seu material interno e compartilhar com alguém, para que isso se transforme numa outra coisa quando o observador tiver acesso ao que você criou, né? Sim. Teve uma Uma outra pessoa. coisa. Ah, não, é que ela Pode falar. falou da diferença. Estou procurando aqui onde que tá. Uma colega, uma pessoa que vai ser a Varda Kendler. Acho que o nome é esse, porque às vezes o nome aqui do Instagram é diferente, né? Do perfil da pessoa. Ela É, falou é. que vai ser sua colega no Integrarte. Ela perguntou a diferença entre artesanato e arte. Eu acho que existe uma diferença exatamente Ouviu? Fala porque de novo o artesanato, uma frase. aí ó, voltou. A diferença entre arte e artesanato. Aí eu estava começando a falar da minha reflexão com relação a isso. Como o artesanato depende de um produto final vendável, eu acho que esse é um dos pontos que diferencia a arte do artesanato. Mas não impede, às vezes, que a pessoa tenha uma experiência artística com o artesanato que ela faça. E enquanto terapeuta ocupacional, que aquilo tenha um significado na vida dela enorme. Mas a questão do padrão dos artesanatos, do padrão que os artesanatos exigem, às vezes impedem a expressão livre interna da pessoa, e isso tolhe um pouco dessas possibilidades de expressão mais abertas, né? Existe uma resistência muito grande, né, com relação a esse tipo de atividade, né? Muita gente separa isso e fala, não, isso aqui não entra no mundo maravilhoso da arte. Eu acho que é exatamente isso. Depende de como a pessoa vai se relacionar com essa atividade. Se ela sente que ela está conseguindo ter um canal de expressão mais livre e que ela está se conectando com essa percepção artística dela, com esse fazer artístico, aí sim, Uhum. pode ser arte. Se ela não sentir que ela está sendo muito tolhida, né, no processo criativo dela, porque ela tem que entregar um produto final muito parecido, uma coisa em série às vezes, né? Muitas vezes nesse tipo de atividade você tem que fazer em série, que é uma coisa mais comercial. Mas eu acho que até nesse caso você pode conseguir fazer um exercício de experiência artística. Mesmo que você tenha que fazer Criatividade. mais de um. A arte pode estar nos utilitários, a arte pode estar, inclusive, numa coisa em série, né? Ela não precisa estar só nessa. A gente tem que tomar muito cuidado para não mitificar. Não é mistificar, não mitificar a arte. Não,
colocá-la num território inalcançável mesmo. Ela é Isso. totalmente alcançável. Muito Com legal. simples, né? Eu queria compartilhar. Ai, deixa eu pegar aqui meu. Ah, só compartilhar uma reflexão, né, que a gente estava fazendo antes sobre a terapia ocupacional e a arte, considerando que tem algumas terapeutas ocupacionais aqui e que é a nossa interseção de trabalho também, né, Luísa? Sim. Existe uma interseção grande entre os dois campos e um dia eu cresci, né, com você, com o Zab, tudo, mamãe e papai, ouvindo que a arte é essa experiência artística e isso ficava muito abstrato para mim. Eu sempre voltava na pergunta, mas como assim que a arte está em tudo? Mas eu não consigo entender isso. Como assim está em tudo? Cadê? Não estou conseguindo entender. E aí teve um dia que eu entendi que essa busca, né, da arte, isso que a gente escuta o tempo inteiro, a vida inteira, de que a arte é um sentimento artístico, é uma experiência, é a mesma coisa que eu busco enquanto terapeuta ocupacional com os meus pacientes, clientes, trabalhos, que é uma determinada maneira de se relacionar com o que você faz. Porque tem um determinado sentimento que você acessa, dependendo da relação que você tem com o fazer, que te coloca em contato com a matéria mais sensível, sutil e potente da vida, que aí eu acho que os dois campos se encontram completamente. Que é isso que os artistas tentam transmitir para a gente, que também somos artistas em potencial, e é o que nós, terapeutas ocupacionais, tentamos transmitir também para as pessoas com quem a gente trabalha, não é? Entendeu? Exato, um exemplo fantástico é a Anísia da Silveira, né, que muita gente já conhece. A Anísia da Silveira foi uma psiquiatra. Existe um filme fantástico sobre ela no Netflix. Você coloca Anise e tem uma frase acompanhando que eu não me lembro agora. Mas a Anise foi a pioneira nesse tipo de trabalho. Ela foi direcionada, acabou começando a trabalhar na ala lá de terapia ocupacional e revolucionou a terapia ocupacional por meio da arte. Ela foi a primeira pessoa que entregou o pincel e uma tinta para os pacientes, né, da clínica de psiquiatria, e isso foi revolucionário. Exatamente. Ela é um exemplo maravilhoso. Esse filme é bom pra danar. Vocês podem assistir. Tava no Netflix outro dia, né? Nise da Silveira. Não sei se Maravilhoso. ainda está. E aí? E Por os falar em. exemplos? Faltam 12 minutos. Você quer dar as atividades, os exercícios? Eu já falei um pouco sobre uma atividade, né, que tem a ver com essa observação, observar-se e observar o entorno. Só voltando um pouquinho nessa atividade da observação do entorno. Quando a gente observa em volta, a gente se vê, né? A gente é rodeado de objetos e eles dizem muito sobre quem a gente é, sobre a nossa história, sobre como a gente percebe artisticamente o mundo, essa essa tradução do que nós somos por meio dos objetos é muito interessante de ser observada, né? Não é Uhum. à toa que os artistas utilizam muito os objetos e essa intervenção por meio dos objetos para expressão artística, inclusive para dar uma sacudida, né? Isso é uma coisa nova. As instalações, os objetos, a princípio, em lugares onde não deveriam estar, eles são uma forma de puxar a gente, sabe? Ó, olha para cá. Olha, isso aqui também é arte. Esse objeto aqui diz muito, né? Eu Isso. separei aqui. Só um parênteses, que isso é muito legal. Porque a gente não precisa de nada além do que a gente já tem para viver uma mudança na experiência artística ou para amadurecer nesse campo da nossa conversa. É só uma questão de rearranjo, de reformulação, de reposicionamento das peças que já existem. E sendo muito Exato. concreta no raciocínio, é questão, às vezes, de reposicionar os objetos de uma forma diferente, de servir a comida no seu prato de um jeito diferente. O exemplo da salada é questão de usar materiais que você tem. Pode ter uma lata de tinta parada lá no quartinho do seu prédio, da sua casa, sua despensa. Você pode pegar essa tinta com aquele pincel que está jogado,
Pinta uma caixinha, pinta uma porta, igual a Marília tá falando que tá fazendo, mudando as cores da casa com o que a gente tem. A gente não precisa de mais nada para fazer essa revolução. Vai Exato. lá. E essa força, esse poder, essa força, esse poder dos objetos que rodeiam a gente, que estão acessíveis a todo mundo. Quando a gente muda, muda uma coisa de lugar, tira ela de um, por exemplo, você pega uma xícara e você tira a xícara do território habitual dela, né? Você pega uma xícara e coloca, exemplo, pega uma xícara, meu pai fez esse exercício um dia aqui numa conversa nossa sobre arte. Ele pegou uma xícara, falou: coloque a xícara no meio da sala, no meio do chão, assim, a xícara ganhou uma aura completamente nova. Ela virou um outro objeto, simplesmente porque a gente deslocou a xícara do território habitual dela, da zona de Uhum. conforto ali, sabe, do nosso olhar. Então, Isso. esse trabalho com os objetos, de inovar um pouco e de dar uma arriscada, assim, já é uma coisa fantástica. Você É. pega, olha aqui, observa esse Parece abacaxi. bobagem, Você já mas a gente observou, nunca faz isso, né? Um abacaxi. você já observou um abacaxi? Um abacaxi está todos os dias na sua frente, quase, em todos os lugares, e ele é total. Aqui, como ele está no território habitual dele, já faz parte da nossa acomodação visual, acomodação né, do espaço que nos rodeia, a gente não Uhum. percebe, mas com a observação, você vai enxergar o abacaxi, tira ele da cena, coloca ele num outro espaço, onde ele ganha destaque. E aí você vai observar textura, variações de cores. Olha aqui, só nessa parte aqui você já pode ver que você tem laranja, verde escuro, branco. Isso é só um exemplo. Preto. Preto, Legal. né? E é por isso, por exemplo, do Champ, que foi aquele cara que pegou uma privada, né, um vaso, e transformou em objeto de arte, ele fez como base isso. Ele desconstruiu, primeiro, o conceito do que é arte, ele trabalhou com o objeto e ressignificou esse objeto. Então, a arte tem a ver muito também com ressignificar, né? Que É, força que você vai isso. colocar naquilo que está sobre o seu olhar. É. Tem uma atividade que tem a ver com as janelas, que é isso. A Cecília até leu um poema lindo da Cecília Meirelles outro dia sobre as janelas. Existe tem uma atividade que eu fiz à distância com os meninos sobre as janelas, que é simplesmente isso: você olhar as suas janelas, né, nesse momento que a gente está, fotografar cada Uhum. janela, e aí você pode tratar fotos, você pode usar esse momento para desenvolver a sua criatividade também. E aí Uhum. depois você vai escolher uma foto, que é a foto com que você mais se identifica, e vai reproduzir essa janela. E aí você pode escolher a forma de expressão que você quiser, né, e o material que você quiser. Você Muito usa o que você tem legal. em casa, você pode. A gente tem que tomar cuidado também para não mitificar os materiais. Os materiais, eles são marginais, alguns, né? A gente acha que não é para arte, mas não são. Você pode adaptar, você tem isopor, Papelão. você tem papelão. O meu marido, o Renato Anoni, ele é artista plástico e ele usa uma coisa que ele faz brilhantemente, é olhar para os materiais, a princípio marginalizados, e transformar ele em coisas fantásticas. E um material que ele gosta muito é o papelão, né? Então a gente olha em volta e encontra beterraba, vira tinta, açafrão vira tinta, né? É. Etc. E Então, voltando pedaço só de para falar dos tecido. objetos de novo, não deixar objetos que não te representam expostos na sua casa. Outro dia, um atendimento que eu fiz, a pessoa me falou, eu falei, como é que tá o seu ambiente? Como é que é a sua casa? Ela falou assim, olha, minha casa, eu nunca investi na minha casa. Tem um quadro aqui muito triste, que eu olho para ele, ele me gera uma sensação de tristeza. Ele está aqui na minha sala. Então, tira, por favor, esses objetos do alcance dos seus olhos. Vamos colocar os objetos que nos representam, que nos inspiram, né? Num arranjo bonito, Sim, porque o ambiente é sim, muito sério, isso interfere em tudo da gente, na nossa vida, né? sim. O Hermes Perdigão tá É, falando, ó, tá aqui com a gente o tempo todo, tá falando, oba, eu tenho muitos objetos que me rodeiam para redesenhar. Isso aí, reposicionamento, rearranjo,
né? Jogar coisa fora que já passou, abrir o espaço para o novo entrar, criar em cima do que já existe dentro da sua casa, que é um universo infinito. Cada casa é um E universo. crie espaços novos dentro de você, né? Eu separei aqui algumas, a gente já está finalizando daqui a pouco. Eu separei algumas citações aqui, uma do Alexander Lowen, que foi esse criador da análise bioenergética, que no começo a gente citou, Nise da Silveira e Marcelo Xavier. Eu queria ler para que vocês levassem com vocês essas reflexões, né? E que a arte faça parte para sempre. Assim, a arte é essa ponte para o mundo de fora e para o mundo de dentro. Então, atravessa essa ponte hoje. Não espera mais para que isso aconteça. Né? E só uma Que a coisa, a gente pandemia está com um seja. movimento, a gente está Pode com um falar. movimento que chama Arte Não é Luxo, Arte é Necessidade. Está lá no Instagram. O meu Instagram é arte.acessível. É um movimento que tem a ver com isso que a gente está conversando, que é levar a arte para todos. A gente está num momento de desigualdade, de exacerbação de todos esses problemas que já existem há muito tempo, né? Desigualdade social, o pessoal está sem comida, não tem água para lavar a mão, etc. Mas esse movimento, o que ele diz é que, além disso, além do feijão, a gente precisa se nutrir de arte também. A arte também é fundamental. É fundamental e é possível e deve ser acessível para todos. Então, esse movimento ele vai levar a arte, materiais de arte para as pessoas de baixa renda. Vocês entrem lá que quem quiser contribuir e participar vai ser fantástico. Maravilhoso. Isso mesmo. Estou fazendo Então, parte. eu vou ler, vou fechar com essas citações. 3 minutinhos, tá? 3 minutos. Ó, quem não Alexander curtiu Lowen. ainda, rapidinho, porque se cair no meio de você, já vou agradecer a presença de todo mundo. Vamos fechar com as citações. Curtam o nosso Instagram, @Cecília Obrigada. Xavier Oficial. Luísa, muito obrigada pela participação, foi maravilhoso, foi só a primeira vez. Isabela vem em seguida, Beth Neves, Marcelo Xavier na quinta-feira vai ter a live aqui comigo sobre leitura. E curtam o nosso Instagram, arte.acessível e Cecília Xavier Oficial. Vai lá, Luísa, fecha com as citações aí. O Alexander Lowen falou: se pudermos aceitar o fato de que ninguém conhece as respostas, então o caminho para a alegria estará aberto. Lindo. O Marcelo Xavier, nosso pai, diz: a arte não se limita à obra de arte. É no espaço comum, onde não se observa nenhuma obra de arte, que a arte está em toda a sua potência, em seu estado latente de possibilidades e diversidades infinitas. Vou encerrar por aqui. Maravilhoso. Sério? Fala mais uma, fala mais uma. Posso ler? Vai dar tempo de ler, Dá, Nise? dá. A criatividade é o catalisador por excelência das aproximações de opostos. Por seu intermédio, sensações, emoções, pensamentos são levados a reconhecerem-se entre si, a associarem-se e mesmo tumultos internos adquirirem forma. Nise, não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é nossa realidade mais profunda. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Que todos saiam daqui hoje dessa live contagiados pelo vírus da arte. É isso aí, pessoal. Bora reposicionar os objetos, mudar a salada de lugar, usar as cores. É isso, criar. Vamos usar essa pandemia como marco do nosso amadurecimento artístico. Todos nós somos artistas. A partir de agora, mais do que nunca. Não é isso, Luísa? Obrigada a todo mundo que entrou. Exato. A live Obrigada. está disponível. Um beijo. Até breve. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, todo mundo. Tchau. Obrigada.